Avançando aqui para a componente de automação, como falávamos de manhã, e depois já dámos aqui esta visão, tanto ao nível do pensar das soluções, como também de como é que as estamos a executar, ou seja, aquilo que nós às vezes usamos como referência de realmente fazer com que a transformação aconteça, não é só o PowerPoint, é garantir que entregamos com qualidade e que conseguimos levar o projeto até ao fim. Dois dos vetores que temos vindo a investir muito tem sido tanto uma parte de automação como uma parte de medição que são transversais a toda a etapa. Então aquilo que nós queremos fazer, quando nós pomos aqui um foco grande na parte de automação, é garantir que conseguimos não só atuar com o que é eficiência, tanto de produtividade como de experiência. Há pouco já falávamos com o David e com o João no que toca à forma como nós na implementação também aplicamos automação. A ideia agora vai ser complementar com aquilo que pode ser também na parte do utilizador. Então, quando nós vemos ali os temas principais do dia de hoje, como uma lógica de trazer aqui só alguns dos tópicos, temos uma visão global para essas capacidades de automação em termos de produtividade, temos um assessment de maturity level que vocês podem usar internamente também para perceber até que ponto é que já estamos ou não preparados. Temos também aqui uma arquitetura base, por defeito, que podemos estar a considerar, mais para começar a organizar na nossa cabeça quando estamos a olhar para os produtos, para as nossas organizações, que tipo de peças necessitamos, que tipo de peças precisamos de ter. Dentro daquilo que é mais ao nível de abordagem, tentamos muito ir para a mesma lógica de tentar pensar e desenhar as abordagens da automação. Eu já vou mostrar um pouco mais do que é que eu quero dizer com isso, em termos de fluxos, em termos de comunicações. Ter a parte toda de setup, porque é uma área que tem uma componente de integração e de tecnologia até complexa, porque tem muitas integrações, muitas dependências entre diferentes sistemas, então tem uma fase de setup complexa. E temos depois também a parte de ativação, em que não só o primeiro setup é uma área de automação constante que nós queremos, com marketing automation, com o tipo de mensagens, com RPA, etc., que vamos ver a seguir. Então, se nós separarmos nestes dois mundos, que parece uma forma mais simples de também começar a perceber como é que nós vemos a automação dentro da nossa Team Framework, é realmente olhar para produtividade, ou seja, aquilo que nós conseguimos transformar em termos de execução das nossas equipas, tanto ao nível de, complementando aquilo que a equipa estava a dizer, que o João e o David disseram há pouco, toda a parte da automação, também de testes, nós temos vindo cada vez mais a adotar, não tanto como nós gostaríamos, queremos mais projetos com essa automatização, que é garantir que temos robôs a simular devices de determinado tipo, por exemplo, nas apps móveis, certos browsers, certos dispositivos, e automaticamente simular todos os casos críticos das nossas aplicações e garantir que novas mexidas, como já todos sentimos isso no passado, então, mas fizeram uma alteração e estragaram alguma coisa. Faz parte do processo de desenvolvimento, temos é que mitigar e hoje em dia temos N soluções para isso, tanto ao nível de verificação de código como de simulação de testes automáticos. Então nós temos vindo cada vez mais a apostar numa parte de Automated User Testing para garantir que estamos cada vez mais tranquilos com a continuidade do projeto. Temos também, que já foi falado, CI/CD e pipelines, parte da automação que temos vindo também nas equipas de desenvolvimento a adotar. E também temos RPA, ou seja, toda a parte destes robôs de processamento e de automação que temos vindo a aplicar aqui em alguns casos, também em conjunto, ou diferentes unidades da DevOteam a trabalhar para garantir que temos esta visão não só de negócio, mas também dessa automatização. Na realidade, um dos temas que nós vamos trazer num próximo roadshow para mostrar também essa componente de negócio, mas que nos permitem automatizar tudo o que é produtividade das nossas equipas, tanto ao nível de equipas de desenvolvimento, como ao nível de equipas de suporte, etc. E no lado da experiência, mais uma vertente de impacto no cliente final, ou seja, como é que nós podemos impactar o cliente com mensagens segmentadas, no momento certo, com o contexto, e que realmente ajudam nesta parte do suporte a cliente omnicanal, que eu referi há pouco. Então, esses são os dois mundos de automação que nós temos vindo a explorar e em muitos deles cada vez mais com cada vez mais solidez. Ou seja, se CI/CD já falámos, temos a parte da Automated Testing, que é onde estamos neste momento a investir. Começámos a investir muito mais nos últimos ano e meio, sensivelmente, para garantir que tínhamos soluções mais robustas. E ainda estamos a adotar em alguns dos nossos projetos. E temos também a componente de RPA, com várias parcerias que nós estamos vindo a fazer e com cada vez mais casos no mercado. E futuramente iremos falar sobre isso. Tentar aqui realmente abstrair aquilo que é trabalho repetitivo humano para garantir que nós conseguimos ser muito mais eficientes. Com base naquilo que tem sido esta componente de
foca em experiência, que vai ser um dos casos que queria vos trazer hoje, em complemento com o Customer Experience, olhar muito para aquilo que é a automatização também dessa experiência. Ou seja, como é que eu consigo tornar a minha experiência cliente muito mais relevante, muito mais rica. Este é um modelo da Marketo, do grupo da Adobe, é uma plataforma, na realidade, da Adobe, e é um modelo de maturidade até mais B2B, daí às vezes nós falamos muito, e há pouco havia aquela questão, são mais B2C, este modelo é B2B, e tem muito como objetivo ir percebendo em que nível é que a nossa organização está. Porque se vocês começarem a olhar para algumas destas etapas, ou seja, aquilo que é o reconhecimento das soluções e dos conteúdos que nós temos, aquilo que são os nossos objetivos de curto prazo, etc., quando nós estamos num nível de maturidade muito baixo, é quase difícil de considerar automação. Porquê? Porque eu não tenho uma visão única dos dados do meu cliente, eu não tenho uma visão única dos processos de suporte, eu tenho dificuldade de garantir que consigo, digamos assim, comunicar de forma segmentada e rica com os meus clientes. Logo, tenho que começar com um trabalho mais de base e de preparação, muitas vezes com coisas tão básicas como a parte de e-mail, ou seja, trabalhar melhor o canal de e-mail e faz parte do processo de evolução. Temos é que saber onde é que queremos chegar e começar a criar caminho para estar a trabalhar nessa área. Ou seja, temos todo um nível de temos campanhas muito específicas e muito pontuais. Depois começamos a ter campanhas mais automatizadas em que já conseguimos ter fluxos interligados e conseguimos comunicar com as pessoas no momento certo, fazer o nurture de campanhas e de apoiar o desenvolvimento dos clientes. Temos um nível 3 que já tem uma vertente mais de escalar as campanhas com soluções multicanal, com outro tipo de ligação naquilo que pode estar a acontecer, tanto na aplicação móvel, como nas campanhas que fazemos de advertising, como fazemos nas comunicações por e-mail e SMS segmentadas, até chegar àquilo que em Portugal ainda temos muita dificuldade em chegar, que é ter aqui um nível de relacionamento e de envolvimento completamente diferente com o cliente, em que podemos realmente dizer que temos um serviço de suporte omnicanal e temos as várias interligações. Acaba por ser uma área quase de visão, onde se quer chegar, em que há muito trabalho na grande parte das empresas ainda até lá chegar, até ser capaz de o fazer. Pronto, e esse acaba por ser um modelo da Adobe ou da Marketo que nós adotamos precisamente para perceber como é que em termos de B2B conseguimos ou não estar muito mais reforçados. Internamente nós tanto usamos Salesforce como HubSpot, mesmo até para internamente DevOteam para garantir que trabalhamos de forma mais eficiente. Vocês próprios receberam mensagens automatizadas via HubSpot quando se envolveram na landing page e tem todo o processo de automação em cima desse tipo de jornadas. E é isso que nós tentamos cada vez mais fazer e é conseguir, por exemplo, agora automatizar as comunicações com vocês, comunicações relevantes em relação, por exemplo, à Team Framework e vocês acompanharem até acharem relevante e ter este tipo de informação e este tipo de proximidade. Para dar aqui um pouco mais de contexto, precisamente este modelo de maturidade e vocês não ser aqueles listas enormes de requisitos, uma das formas que a Marketo apresenta também o seu modelo é muito alinhado com cada uma das verticais que nós temos vindo a falar hoje. Tanto ao nível de Customer Experience, como ao nível de estratégia, como ao nível de data. E depois perceber em que ponto é que vocês se encontram, em que ponto é que vocês sentem que a vossa organização já está, até para ser mais fácil perceber o próximo passo. Vocês aqui conseguem ter não só, digamos assim, o nível dentro daquilo que é o vosso top priority, ou seja, onde é que eu devo me focar a seguir, e daí este modelo ser relevante. Se eu tenho aqui data, customer experience e, por exemplo, a parte tecnológica, eu conseguir ter uma componente de o que é que seria o próximo passo, até onde é que eu já estou e o que é que eu conseguiria fazer a seguir. Esse é o principal, quase novamente, a nossa inspiração Team Framework, que é, eu não quero fazer tudo de uma vez só, eu quero saber qual é que é o meu próximo salto, a minha próxima etapa, o meu roadmap futuro, com uma previsibilidade que me consiga garantir sucesso. E é isso que acabamos por ter que ver aqui, se nós estamos numa lógica muito de crawl, walk, ou se já estamos muito mais acelerados na nossa adoção. Aquilo que temos visto no mercado é que grande parte das empresas ainda estão nestes 3 níveis. Nos casos melhores, já estamos aqui em jog, run, imagina, muito tímida em alguns casos. Então há realmente muitas vezes até que ir repensar a estrutura base. Ou seja, garantir que nós conseguimos ajudar-vos nessa parte de estruturação, às vezes novas peças, novas tecnologias que nós precisamos de trabalhar. Alguma questão em relação a esta parte? Então, fazendo aqui aquele exercício
Dá pouco? Dá aí gás, Lucas? Ainda funciona assim, ele troca o cabo e a coisa acontece. Mas fazemos aqui uma pull rápida para saber em termos de automação. Assim, de repente, obviamente sem ler todos os detalhes, em que nível é que vocês acreditam que se deveriam encontrar? De 1 a 4, nível de maturidade em termos de automação na vossa organização. É mais para validação, é mais para nós termos aqui algum conforto daquilo que também estamos a dizer, o que estamos a assumir é o caminho certo. Mais uma vez, irmos adaptando a nossa dinâmica, digamos assim, de framework e de principais ofertas também àquilo que está a acontecer no mercado. Está alinhado com aquilo que mais ou menos nós temos vindo a acompanhar, ou seja, estamos ali a meio da tabela, digamos assim, mais a pender para uma fase ainda de crescimento e de maturação do que propriamente um 3 já mais uma fase de amadurecimento, e é precisamente aí que nós também tentamos vir a acompanhar. Até que hoje o caso que eu trago de automação tem muito a ver precisamente como é que nós conseguimos fazer de forma simples, mas bem, esta primeira adoção, quando ainda estamos numa fase muito inicial da nossa automação. Obrigado pelo feedback. Ou seja, o que eu, dando-vos aqui, em termos de enquadramento, olharmos precisamente para como é que nós conseguimos fazer isso e como é que o nosso modelo atual, precisamente que é um modelo, não estamos a apontar já para o best in class, queremos ter ferramentas e estruturas para lá chegar, mas queremos estar a acompanhar-vos nessa jornada, garantir que nós conseguimos ajudar a crescer. Então o que temos vindo a ajustar, numa lógica destes 3 eixos, que são eixos relativamente generalistas, o que nós temos estado a tentar fazer é focar cada vez mais, até pela força das legislações e do mercado, focar em tudo o que é dados de cliente, first party data, que nós conseguimos atuar, conseguimos segmentar melhor, conseguimos utilizar, respeitando tudo o que é privacidade e tudo o que é as necessidades do mercado, mas dando resposta não só às necessidades do utilizador, ou seja, ao termos de automação, mostrar cada vez mais capacidade, em termos de marketing, dar suporte àquilo que é essas limitações que vão surgir. Estávamos habituados a fazer remarketing como se não houvesse amanhã, com cookies capturados sem, às vezes, totalmente alinhado. Já não conseguimos fazê-lo. Vamos começar cada vez mais a ser limitados pelos browsers neste tipo de atividades de marketing e de advertising. Como é que nos conseguimos transformar para usar os dados que nós detemos na nossa organização e conseguimos ser mais eficientes? Para isso, precisamos ter um ecossistema tecnológico que nos dá a resposta a esse tipo de necessidades e a esse tipo de dificuldades. E é onde nós também tentamos ter já uma base definida e, obviamente, depois adaptar a cada realidade. Então, se começarmos precisamente aqui num modo mais provocatório, se responderam 3, mas na realidade o que fazem é só email marketing, se calhar não é boa ideia, porque na realidade o que muitas empresas acabam por fazer, mesmo um Salesforce super desenvolvido, um HubSpot mega interessante, mas depois na realidade o que nós temos é jornadas de e-mail, sem qualquer conexão com o que acontece depois no site em termos de experiência, sem qualquer conexão com um contact center ou com outro tipo de fontes de dados de negócio. Isso não é ainda nós estarmos a conseguir estar maduros em termos de automação, porque isso é quase tooling, é quase usar os flows da ferramenta sem propriamente conseguir ir muito mais além. E esse é um dos temas que hoje em dia ainda vemos muitas vezes acontecer nas empresas, que é, há uma ferramenta potente, mas nós temos muita dificuldade em conseguir usá-la e conseguir tirar partido. Há dificuldades tecnológicas, há dificuldades de marketing e de transformação, digamos assim, dos processos, que têm que ser realizadas e é aí que nós tentamos também ajudar nesse desenvolvimento. Então, se olharmos uma lógica mais, aqui para dar também resposta à audiência de uma maneira mais técnica, aquilo que nós temos estado a assumir como sendo quase a nossa base de, digamos assim, trabalho em termos de marketing automation, quase um ponto de partida, qual é que poderia ser um ecossistema que já iria dar resposta a grande parte das necessidades, nós desenhámos um modelo em que nós assentamos aqui em algumas peças-chave. Eu diria que em termos de peças-chave, apesar de termos aqui o nosso tradicional CRM, que acaba sempre por existir, as peças-chave nós temos estado a olhar mais é a Customer Data Platform, ou seja, a CDP, e a Customer Experience Manager. Normalmente a plataforma que está a suportar o site, a personalização e tudo o que
a componente de comunicação com o cliente. Depois depende das plataformas, acabam por ter funcionalidades de um lado ou no outro. O que nós tentamos, desde logo, é garantir que, primeiro, conseguimos ter um bom tracking e uma boa base de informação sobre o que acontece nos canais que nós controlamos, ou seja, nos touchpoints onde estamos envolvidos, e também vamos ver a seguir na parte de medição, e conseguimos estar cada vez mais próximos daquilo que é a realidade que acontece nas plataformas. Também temos aqui uma diferença grande, que em alguns casos é mais visível e noutros menos, que é a diferença entre o que é a identificação que nós fazemos do utilizador, pessoas autenticadas que eu sei quem são, ou pessoas anónimas. Como é que fazemos isso? Hoje em dia, nós, para as pessoas anónimas, já cada vez mais temos DMPs, Data Management Platforms, que nos permitem fazer, se não há identificação, eu consigo ter alguma segmentação ou machine learning em cima dessas plataformas para começar a entender quem são as pessoas, como é que usam e como é que, por exemplo, eu posso usar um Demand-Side Platform para promover anúncios com segmentação. Não tenho pinpoint das pessoas, mas consigo saber este tipo de pessoa vai receber comunicações. Então, na realidade, o que nós temos uma base assente num bons modelos de dados, muitos deles cloud, com os data lakes e data warehouses que as vossas empresas possam ter, um message bus, como há pouco falávamos, por exemplo, há lá modo de eventos tipo Kafka, e começar a crescer em cima de informação que já existe muitas vezes, CRMs, como, por exemplo, a parte de dados manuais introduzidos em CRM por alguns dos departamentos, mas também com dados que são agregados numa base central de cliente. Um pouco como falávamos há pouco da vertente de sushi, o CDP que estávamos a falar era esta componente, que muitas vezes gera segmentos de identificação para as plataformas de automação e de relacionamento com anúncios, digamos assim, para alcançar os nossos clientes nos momentos certos. Okay? Isso, em termos tecnológicos, é o que nós estamos neste momento a partir, um ponto de partida. Depois, em alguns casos, vamos mais à frente ou mais atrás. Em alguns casos, adotamos quase só a Google Marketing Platform, não vamos para outras áreas. Noutras componentes, tentamos já pôr componentes de DMP e DSP, mas depende da maturidade. Ou seja, não vale a pena tentar fazer mais, porque vai trazer custos e que não vai ter impacto nos utilizadores e é muito daquilo que nós temos como visão. Então, se nós olhássemos, e aqui mais depois eu vou partilhar só esta imagem mais para verem mais tarde, ou seja, qual é o sistema deste tipo de área, ou seja, MarTech é muito vasto, é complexo, e muitas das vezes o que nós tentamos organizar são os blocos principais, ou seja, e há plataformas, obviamente, que já nos dão resposta a muitas destas necessidades, ou seja, tanto em termos de gestão de campanhas, como em termos de orquestração de jornadas. E se vocês vão para um Adobe Customer Journey ou para outra plataforma, são plataformas que já vos permitem orquestrar os fluxos de interação e que vos permitem depois interligar com outras ferramentas. E é muito aí que nós também, para perceberem o nosso posicionamento, a ferramenta não pode ser a nossa constraint. Tem que começar antes, tem que começar na forma como nós pensamos a automação, como nos organizamos, porque hoje há a ferramenta A, amanhã vamos trocar pela B, e hoje em dia os paradigmas de desenvolvimento, lá está esta parte de continuidade, permitem que isso aconteça, permitem que nós sejamos mais ágeis. Então temos é que ter bem estruturado na nossa organização os nossos processos e os nossos fluxos. Se nós olhássemos então para terminar com que modelo é que nós poderíamos ter para dar um primeiro passo, aquilo que nós temos vindo a focar nas abordagens que estamos a acompanhar com clientes nossos é não só ter uma vertente muito assente àquilo que é o omnicanal, com medição e com o foco utilizador durante o processo. E com isso, ter aqui, por exemplo, 4 principais ações e pontos de partida para este tipo de trabalho. Não só a vertente de qualidade de dados, garantir que temos os dados certos, garantir que temos conexão sólida e sem aquelas dúvidas que às vezes nós temos, que é a falta de confiança nos dados, que é, não, acho que isto não está a vir tudo do CRM, isso não está a funcionar bem. Eu não posso automatizar comunicações com o cliente e depois, de repente, não, afinal esse cliente, olha, não devias ter mandado a mensagem para ali. Não pode. Então temos que ter bem assente a parte de base de dados e de comunicação e começar a comunicar, seja com e-mail, com CMS, mas interligado com aquilo que são os objetivos que nós temos para a empresa. Se o objetivo, na realidade, é eu automatizar um processo de onboarding de um cliente, vamos perceber se o onboarding aconteceu, se a pessoa acabou por ir à app ou ao site e realmente completou o processo e não simplesmente enviar uma mensagem. Então esse é o trabalho que nós temos que começar a olhar cada vez mais, a ver tangibilidade nos resultados e nos objetivos que definimos para as nossas jornadas. E é um ponto de partida em que nós, na realidade, conseguimos iniciar com poucas jornadas, mas com informação relevante. Em que se eu tenho alguém que, na realidade, não atuou, por exemplo, estamos numa recuperação de cliente,
fazemos uma campanha, tentamos obter o cliente na plataforma, o cliente está na plataforma e até submete um pedido de ajuda, se nós estamos numa fase de recuperação daquele cliente, porque não escalar para um contact center para fazer uma chamada direta ao cliente ou para enviar uma mensagem mais personalizada. Tentar apoiar o cliente antes de o perder, porque depois de o perder vai ser mais difícil. Agora, nós sabemos quando é que ele está prestes a ir embora. Há uma série já de modelos de estudo quando isso está para acontecer. Então vamos atuar antes disso acontecer e é parte do trabalho que nós vamos ter que conseguir realizar. Se nós olhássemos numa lógica de 5 passos diretos que nós podemos estar a desenvolver, temos não só a parte, isto para a automação, a parte das personas e da audiência, temos toda a parte de análise de comportamento, o uso dos dados, como estávamos a falar, a parte de experimentação e testes e, por fim, a parte de personalização. Ou seja, se nós conseguirmos ir etapa a etapa montando os nossos diferentes blocos, mais facilmente nós vamos conseguir depois atuar com aquilo que vão ser as nossas mensagens, as nossas jornadas. Dando só aqui um exemplo para fechar de jornada, nós temos um modelo, até fui buscar aqui uma imagem antiga, não foi um modelo mega atual, mas para termos aqui estes 3 inputs no que é a automação é um ponto de partida. Que temos aqui os triggers, os flows que queremos cumprir e os principais outputs que vamos ter destes modelos de automação. Seja e-mail, seja call center, seja website, seja outro tipo de soluções. Se nós conseguimos definir logo um conjunto de jornadas, muitas delas até relativamente simples, mas interligadas com os diferentes canais, nós vamos conseguir facilmente transformar, por exemplo, leads em clientes e durante a jornada ter modelos de comunicação que nos ajudam a reforçar a mensagem. Então, se nós passarmos deste modelo mais global daquilo que podia ser para um cliente na área da banca, as comunicações que nós podemos ter e a evolução que ele vai tendo até ser um cliente realmente, nós conseguimos depois definir especificamente jornadas com estes vários canais daquilo que são as mensagens que vamos comunicar, daquilo que vão sendo os momentos em que vamos estar a obter com o cliente. Não só em termos de mensagens comunicadas, com o site, com a ligação com o call center, para garantir que nós interligamos comunicação direta, advertising e a parte de comportamento nos nossos canais geridos. Site, app, self-care, etc. Esta é a integração que nós acreditamos que é o ponto de partida, mesmo que não estejamos a automatizar tudo, conseguir automatizar as comunicações-chave da organização.